Hoje vamos dar início à lição 4, uma lição extremamente importante, porque vai falar da adoração, do culto cristão e da importância desse culto para a formação do discípulo, né? A importância do culto para o discipulado. E o título dessa lição é: Em que história você está inserido? O arco narrativo da adoração cristã, reformadora ou formadora. É que é muito importante essa questão da história, da narração. E aqui eu quero prestar uma homenagem à tia Arina, que faleceu recentemente, porque ela era uma exímia contadora de histórias, né? De histórias bíblicas, né? De histórias também sobretudo de missionários que viveram em situação de risco e deram testemunho da sua fé. Essas histórias nos cativaram. Eu, principalmente, no final da infância, adolescência, né, a gente teve uma inserção nessas histórias, pela visualização, né, no uso do flanelógrafo, também da caixa de areia, a gente podia pegar. Então essas informações penetraram fundo na nossa vida, né, nos dando uma visão do Evangelho assim, mais profunda, né, inserida realmente na nossa imaginação. É mais ou menos isso que vai tratar o autor nesse capítulo 4. Eu peguei um texto do Salmo 90:12, que é um salmo de Moisés, onde ele diz: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. É perceptível que Moisés aqui não está falando de contagem no sentido aritmético, né? Eu creio que o sentido mais profundo de contar os meus dias significa contar a minha história, né? A vida humana é breve, o Salmo trata dessa brevidade da vida, e nessa vida breve eu preciso aprender a contar a minha história, a narrar a minha história. Mas de que maneira eu posso contar e narrar a minha história, né? Muitos de nós tivemos problemas, né? Temos problemas na nossa vida, e muitos talvez tenham ficado marcados por situações traumáticas de infância, né? Ou de outros momentos da sua vida, e a pessoa fica de tal maneira presa àquele evento, aquele acontecimento, né? Que ela muitas vezes é dominada pelo medo, né? Pelo rancor, pelo ressentimento. Então, interiormente, ela, embora muitas vezes não verbalize, ela conta a sua história a partir desses acontecimentos, e ela fica presa a eles, né? A pessoa fica presa a esses acontecimentos, fica presa à mágoa, fica presa ao rancor e não consegue se libertar deles. Por quê? Porque a sua história é contada a partir desse evento que está machucando a pessoa. Então, quando Moisés se expressa assim no versículo 12 do Salmo 90, ele está dizendo: me ensina a narrar minha vida, me ensina a contar minha história, né? Mas de uma maneira formadora, né? E esse narrar essa história é narrar de uma perspectiva, de um determinado ponto de vista, né? E Deus nos dá a graça, né, de nos oferecer um modelo, né, uma história a ser contada. E isso a gente bota assim, encenado, né, porque às vezes o termo encenado parece alguma coisa muito formal, né? Mas a encenação da história, né, sobretudo da história da salvação, né, da manifestação de Deus, do seu amor, ela é narrada por nós dominicalmente no culto, que a gente tenha percepção disso ou não, né? Então, o primeiro tópico da lição é compreendendo o Evangelho com suas entranhas. Compreendendo o Evangelho com suas entranhas, né? De que maneira a gente pode ter essa compreensão do Evangelho que não seja só uma compreensão meramente intelectual, né? Meramente racional. De que maneira a gente pode ter uma compreensão de fato profunda do Evangelho, né?
Então, se a gente diz que a adoração é o coração do discipulado, né? É preciso que a gente entenda essa adoração como práticas, né, concedidas pelo Espírito Santo, que nos peguem pela entranha, né, que falem profundamente ao nosso interior, ao nosso íntimo, né, e recalibre nosso coração e, sobretudo, conquiste nossa imaginação. Né. Isso implica que nós devemos nos comprometer com a liturgia, né, uma liturgia corretamente estabelecida, que é a liturgia do culto cristão, como um projeto, né, de recalibração e de reabituação, né, que promove a formação do discípulo. Quer dizer, Deus nos oferece a graça de nos reabituar ou de nos recalibrar através do culto. Né. Nós não seremos libertados, né, como eu falei, daqueles traumas, daquelas coisas, apenas por informações, né? Deus nos liberta de hábitos que são exercidos em nós, né? Além desses traumas que nós citamos, também das liturgias rivais, né? Como a gente falou de liturgia do consumo, né? Ele nos liberta dessas liturgias rivais ou dessas histórias, né? Que nos machucam, né? Nos oferecendo uma liturgia, né? Uma história que é permeada de práticas corporificadas que se inscrevem, né, na história, né, em nossos corações, né? A história bíblica ela acaba penetrando em nossos corações, recalibrando ou calibrando os nossos desejos e colocando o ponteiro do nosso coração em direção a Cristo, né? O ponteiro do nosso coração deve ser direcionado a Jesus Cristo, né? Ele deve ser o norte, né, da nossa vida. Né? Então as escrituras elas penetram em nós através desses rituais comunitários, né? Então nós devemos explorar as riquezas da adoração histórica cristã, porque isso vai ser de grande proveito para a nossa vida espiritual. Então o drama da redenção ele é relatado nas escrituras e é encenado no culto de uma forma que o torna colante, quer dizer, preso, né, em nós, ele como se ele grudasse nas nossas entranhas, né? Ele se torna a nossa história, né? Uma maneira de nós contarmos a nossa história. Se a gente pegar os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, você tem ali uma sequência de uma história, né? Por exemplo, você tem uma origem, né? Não só a origem do mundo, mas a origem também desse nosso encontro com Deus, que nos deu vida. Depois você tem a sua identidade é formada a partir desse encontro, né? Ele te dá uma nova identidade, né? Você agora é um ser liberto, né? Depois ele te oferece novos ritos, né? Novas leis que vão te orientar, que vão nortear a tua vida, né? Na sua travessia pelo deserto da vida. E depois no Deuteronômio ele vai te dar palavras, né? Você vai se alimentar de palavras, né? Então aí você tem assim uma narrativa. E no culto cristão também você tem o relato da redenção, né? Ela é encenada no culto, né, dominicalmente, e isso faz com que essa história penetre em nós, né? Penetre em nossa imaginação. Então no discipulado nós vamos nos conformando, né, a imagem do Filho de Deus. Significa que nós passamos a pensar também os pensamentos de Deus e a desejar o que Deus deseja, né? Então a liturgia cristã não visa apenas o intelecto, ela opera no nosso corpo, né, recrutando nossos desejos por meio dos sentidos, pois o caminho do coração passa pelo corpo, né, diz o autor, né, nos capítulos anteriores. A gente pode ver também isso, Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, quer dizer, através do corpo, né, nós somos alimentados, né, pelos sentidos, né, a palavra penetra em nós, né, pelo visual, né, pelo tato, pelo olfato, de todas as formas chega essa informação que penetra mais profundamente em nosso coração.
Então, o culto cristão não nos ensina apenas a pensar, ele nos ensina a amar. E como é que ele faz isso? Convidando-nos para entrar, né, para participar desse relato bíblico, né, e implantando essa história como se fossem nossos ossos, né? Elas passam a fazer parte de nós. As práticas do culto cristão carregam o entendimento de Deus que nós conhecemos em um registro mais profundo, né? Não apenas do intelecto. É um entendimento do Evangelho no nível da imaginação, que muda, isso faz com que nós mudemos a nossa forma de nos comportar no mundo, nos comportarmos no mundo, porque isso povoa a nossa imaginação com uma história, né? Eu passo a entender minha vida a partir desse relato histórico que é narrado. A gente vai ver isso mais na frente, né? Pormenorizadamente. Então, se a gente considera que a liturgia é orientada para um fim, né? Todos que são formados por uma liturgia tornam-se um tipo de pessoa que busca e deseja aquele fim, né? Por exemplo, se nós nos deixarmos moldar pelas liturgias do consumismo, com o tempo nós vamos aprender que o objetivo final da vida humana é aquisição e consumo, com a ilusão de poder desfrutar disso para todo sempre, né? Essa é a vã ilusão, né, de quem busca a satisfação, o fim da vida, o bem supremo, né, o fim último, na aquisição e no consumo, achando que isso vai durar para sempre. A adoração cristã tem a sua própria visão do fim, da realização do ser humano. E isso aí não é uma visão etérea, né? É a visão bíblica do Shalom, né? Da criação. E a criação ela é celestial, né? Mas essa ordem celestial ela se realiza na terra. No final do livro de Apocalipse, João diz: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe, já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, né? Então essa consumação se realiza, né? A cidade que nós almejamos, ela desce, né? Ela se realiza, vai se realizar na terra, né? Mas vinda do céu. E na oração ensinada por Jesus, nós incorporamos essa visão bíblica, quando Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está dito em Mateus 6,10. Então, no nosso viver diário, o sobrenatural, né, o natural, eles permeiam a nossa existência, né? E a graça de Deus opera em nós para que nós percebamos, até mesmo nas coisas naturais, o fim para o qual nós somos criados. Nossa vida deve refletir a Deus, em cuja imagem nós somos formados, né? O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E isso, né, esse refletir, ele é feito sobretudo na adoração e na missão, ao seguirmos a Jesus. E quem opera isso em nós? É o Espírito Santo, transformando o nosso caráter. Então a finalidade da adoração está vinculada à finalidade do ser humano, que é refletir a imagem de Deus no mundo. Um dos objetivos do culto cristão é introjetar e desenrolar do drama de Deus que atua, como revelado nas Escrituras, nos caracterizando, ou seja, nos dando uma identidade como personagens nessa história, né? Nós participamos dessa história, né? Jesus nos insere nessa história quando diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho e fazer discípulo, né? Então ele nos insere nessa história, nesse drama da redenção. Então, dependendo da história na qual nós estamos inseridos, nós podemos avaliar qual é o caráter, qual é a virtude que é exigida para possamos alcançar esse bem para o qual nós somos feitos, né? E direcionados para um fim. Por exemplo, se a pessoa pensa que o seu fim é poder e dominação, né, então ele vai encarar que toda atitude pacífica para ele não vai ser uma virtude, vai ser um vício, né? Porque ele acha que não pode ter moleza, né? Para exercer poder e dominação, né, tem que ter coragem, né, maldade, né? Mas jamais é uma atitude pacífica, né? Mas para nós cristãos, cujo fim é Cristo, né,
nós somos exortados por Paulo a revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus é aquele, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, nós somos caracterizados pela virtude exatamente do amor, né? E também da pacificação, da paz. Mas como é que isso acontece em nós, né? Como nós nos revestimos de Cristo, dessas virtudes? É porque nós devemos ser imersos regularmente no drama de Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, né? Através da adoração cristã, nós somos convidados a participar dessa história, caracterizando-nos, quer dizer, tendo a identidade das pessoas que tomam parte desse drama do Evangelho infinitas vezes, né? Cada repetição é uma forma de nós irmos nos revestindo, nos identificando cada vez mais com Jesus Cristo. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? Então nós precisamos ter certeza de que as práticas do culto cristão reflitam esse enredo do Evangelho, né? Que eles narrem essa história que há de penetrar em nós, né? Ela precisa ter contornos, essa narrativa, que reproduzam o enredo das Escrituras. Esse entendimento da adoração cristã é encontrado na tradição histórica da Igreja, né? Então é importante que a gente tenha essa percepção de que o culto, né, que há uma história, né, que no culto ela segue uma narrativa, né? Ela vai ter um arco narrativo que a gente vai falar, e é importante que a gente se perceba, né, se situe dentro dessa história. Na verdade, o culto é um convite, é um chamado de Deus para nos inserir na sua história, né? Então a adoração cristã formadora, ele pinta uma imagem da beleza do Senhor. É uma visão do Shalom que ele deseja para o mundo. É uma forma de conquistar a nossa imaginação. Nossas imaginações são órgãos estéticos, ou seja, nós temos a sensibilidade, né? Os nossos sentidos estão aí presentes. Então nosso coração é como um instrumento de corda dedilhado por histórias, poesia, metáforas e imagens, né? Por isso que nós gostamos muito das histórias, né? Dos que contam história, dos que sabem contar história, porque são essas histórias que nos apaixonam, e são essas histórias que falam em nós, né? Através dos personagens, das coisas que são narradas, né? A gente acaba tendo uma formação, né? Por isso é que é importante os modelos, né? Se você pegar as grandes histórias, as epopeias, né? Você vê que ali ela transmite um modelo, né? Próprio para aquela época de bravura, né? De coragem, né? As grandes histórias, os grandes marcos das histórias da civilização narram essa bravura, né? Como nos poemas épicos, né? Uma coisa interessante que Exupéry, né, autor de Pequeno Príncipe, falou é o seguinte: se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribuir-lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano, né? Então, apenas juntar madeira tanto não mexe com a imaginação, mas você desejar a imensidão do oceano incita a imaginação, né? E você quer alcançar essa imensidão, e você vai pegar os instrumentos que vão te proporcionar chegar até lá. Aí você vai construir o navio com mais empenho, né? Não é uma tarefa meramente cansativa, né? É lógico que todo trabalho tem um certo cansaço, mas ele é superado pela expectativa que você tem, né? Que você ativou a sua imaginação. De modo semelhante, o culto cristão deve nos contar uma história que nos faça zarpar para o imenso oceano que é o Deus triuno, fazendo nascer em nós um anseio por uma pátria melhor, a celestial, que é o reino vindouro, como nos diz Hebreus, no capítulo 11, versículo 16. A visão bíblica do Shalom, onde a justiça corre como as águas e a retidão como o ribeiro perene, deve ser apresentada no culto cristão. Essa visão nos cativará, pois sabemos que isso é o que Deus deseja, e as práticas que são tangíveis no culto,
né, as metáforas do relato bíblico, a poesia, os salmos, a métrica dos hinos, os elementos do pão e do vinho, essas coisas operam em nossa imaginação, ensinando-nos a desejar. No culto cristão, o Espírito de Deus, para quem nada é impossível, nos convence de que as boas novas do Evangelho são a verdade e que não há impossíveis para Deus. A adoração cristã histórica, ela recria ou ela recita a história da redenção na própria forma do culto, encenando a verdadeira história do mundo todo. Uma liturgia histórica e intencional restaura nossa imaginação, porque santifica nossa percepção, implanta o relato bíblico tão profundamente em nosso pré-consciente que o Evangelho se torna o pano de fundo contra o qual nós vemos o mundo, né? Você passa a enxergar o mundo todo através do Evangelho. Então, o culto que nos restaura é aquele que nos dá uma nova história. O culto que renova é aquele que reconta nossa identidade no nível inconsciente. Dessa forma, o culto precisa ser governado pela história bíblica e nos convidar a entrar nessa história, levando-nos a incorporá-la. Isso aqui, meus irmãos, é uma coisa extremamente maravilhosa, né? Quer dizer, você é chamado para participar desse drama, né? Levando a palavra vem pelo ouvir, nós precisamos levar essa palavra, precisamos discipular, né? Então tudo isso só tem sentido quando você tem essa percepção da narrativa bíblica, da história da redenção, né? Da criação de Deus, né? Do pecado humano, do que Deus providenciou para resgatar do pecado, enviando o seu Filho, né? Então essa história é importante que a gente se entenda dentro dessa história, né? O que eu fui antes do meu encontro com Deus e o que eu sou depois, né? E assim eu passo a ver a história a partir dessa perspectiva, né? Eu já não quero mais contar a minha história de uma forma antiga, né? Presa em situações, experiências traumáticas, né? É lógico que elas muitas vezes fazem parte da vida, a gente precisa superá-las, mas eu não quero mais ficar preso a elas, eu não quero mais contar a minha vida a partir delas, ou ficar envolvido nelas, me charfundando em ressentimentos, né? Eu preciso olhar essa história como Paulo diz, né? Uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, né? A minha história tem agora um novo rumo, um novo sentido. Então, na vida as coisas não acontecem aleatoriamente, né? Elas têm um significado, um sentido que liga os fatos, que liga a narrativa, né? Então o culto também é a mesma coisa, ela não pode ser uma sobreposição de eventos, né, que não tenham ligação, né? Muitas vezes o culto é apenas uma sequência de acontecimentos aleatórios, né? Que você não percebe a história bíblica narrada ali durante aquele culto, né? Então o arco narrativo ele dá uma estrutura sequencial para um enredo, né? Uma história que é bem contada, né, ela une os pontos da narrativa, dando um sentido aos fatos que são narrados, né? Assim, em várias tradições, a adoração cristã reflete um enredo, um arco narrativo básico que se concentra na graciosa reconciliação efetuada por Deus de todas as coisas nele, por intermédio do Filho. Assim, essa história ela é encenada no culto cristão e é composta de 4 capítulos que formam esse arco narrativo, né? Esses 4 capítulos são reunir-se, ouvir, comungar e enviar, né? Então vejam que há uma sequência aí, a gente poderia dizer assim, lógica, né? Uma sequência mas da lógica litúrgica, né? Da lógica do enredo da história da salvação, né? E que ele, de certa maneira, dramatiza o relacionamento de Deus com a sua criação. Então, por exemplo, no capítulo inicial, que é a reunião, ela revela um chamado à adoração. Vamos lembrar que Deus, como falamos na aula passada, ele é o iniciador gracioso, né? Ele é que nos chama, para, assim como ele chamou a existência, né?
a existência do mundo, né? Ele cria o mundo do nada. Da mesma forma, ele faz um chamado também para adoração, porque nesse chamado ele quer restaurar o ser humano, né? Que foi criado à sua imagem e se corrompeu, né? Então, no culto também, ele que toma a iniciativa, ele nos chama para trazer essa restauração. Desse modo, o chamado expressa a primazia e a soberania de Deus sobre nossas vidas, né? É Ele que chama para o encontro. Não somos nós que provocamos o encontro. Nós respondemos ao chamado. Da mesma forma como nós somos chamados à existência pelo Deus Criador, nós somos também chamados para uma nova vida, por esse mesmo Deus, que nos redime em Cristo pelo poder do Espírito Santo, né? Então, essa reunião inicia exatamente com esse chamado à adoração. Nós somos chamados à presença santa de Deus por meio da sua graça, né? Não é porque nós mereçamos qualquer coisa. E nesse chamado, nesse encontro, nós nos tornamos conscientes da santidade de Deus e da nossa impiedade. Dessa forma, nós somos conduzidos ao momento de confissão. Ser chamado à confissão, semana após semana, é ser lembrado de um capítulo crucial do relato do Evangelho, que é a graça de Deus. Ou seja, se não houvesse confissão, é como se nós disséssemos assim para nós mesmos, quer dizer, eu mereço o amor de Deus, né? Eu fui chamado aqui por conta dos meus méritos, né? Mas quando nós nos reconhecemos como pecadores e confessamos, eu estou dizendo que eu não estou atribuindo mérito nenhum ao fato de eu ter sido chamado, mas eu estou ressaltando, né, a graça de Deus. É somente pela graça dele que eu sou chamado, que eu sou convocado para a adoração. E isso é fundamental para a compreensão de nossa identidade, do que nós somos. Então nós devemos perceber como a adoração cristã histórica ela é organizada em torno de um enredo, né? Ela tem uma narrativa. Então essa narrativa ela continua. Após sermos chamados à presença de um Deus santo, é santo, mas é gracioso, né? Porque nos perdoou, nos chamou para a confissão e nos perdoou, agora nós passamos a ouvir no culto. Então isso inclui ouvir o anúncio da sua lei ou da sua vontade para a nossa vida, que é recebida como um presente pelo qual Deus graciosamente conduz nossa jornada. Uma oportunidade para tornarmos a história bíblica nossa história, para nos vermos como personagens no drama da redenção. Então veja como você começa a perceber essa inserção nessa história, né? Nós ouvimos para que nosso amor seja calibrado, né? E possamos assim fazer parte, né, dessa história. Então isso culmina também com comungar. Comungar com Deus e uns com os outros. Nossa comunhão com Cristo repercute em comunhão com o seu corpo. É importante ver que nessa comunhão com o corpo não há privilégios, não há espaço VIP, né? Não tem assento nos primeiros lugares, aqueles que ocupam espaços ou posições privilegiadas na sociedade, né? Aqui todos são iguais perante Cristo. Então esse banquete é um ritual cívico de uma outra cidade, como diz Santo Agostinho, a cidade celestial. E vai incluir um juramento de lealdade, daí que vem um credo, né? Nós recitamos o credo, é como se fosse um juramento de lealdade àquele que nos chamou, àquele que nos perdoou. E essa refeição, essa comunhão é uma refeição existencial que reeduca nossas fomes mais profundas, que é exatamente a fome de acolhimento, de pertencer a um corpo, né? De que nós não estamos sós, não só porque estamos com Deus, mas porque mantemos comunhão com o seu corpo, nos fortalecendo uns aos outros. Então, depois de nós sermos convidados a entrar na própria vida do Deus triuno, e após sermos recriados em Cristo, nos revestimos de Cristo, aconselhados pela sua palavra e alimentados pelo pão da vida, então nós vamos ser enviados ao mundo para cultivar e manter a boa criação de Deus e para fazer discípulo de todas as nações. O enviar ao final do culto de adoração é uma repetição da comissão original da humanidade, né, como portadores da imagem de Deus. Desse modo, o culto de adoração se encerra com uma bendição,
que é tanto uma bênção quanto uma ordem para partir, mas partir na presença e com a presença do Filho, partir em paz para amar e servir ao Senhor. Sem esse entendimento, os rituais podem parecer meramente tradicionais ou exercícios mecânicos e supersticiosos. Contudo, se enxergarmos a narrativa bíblica implícita e que é transmitida com a prática, podemos perceber como e por que a adoração é o coração do discipulado. Nós vimos que o ser humano é um ser litúrgico, né? E o culto cristão, né? E como ser litúrgico, ele participa de. Ele está sempre envolvido com alguma liturgia, né? Seja uma liturgia secular, ou seja, a liturgia cristã. Alguns convivem com as duas, né? Mas o culto cristão, como liturgia, quer dizer, aquilo que faz alguma coisa em nós, não apenas aquilo que fazemos, ela reabitua nossos amores, porque ela nos insere numa história condutora distinta. Distinta de quê? Das liturgias seculares. E ela se insere em nós, né? O culto cristão, ele não se limita apenas a narrar um esboço dessa história enumerando alguns fatos, né? O culto cristão não é relacionar, enumerar fatos, né? Isso aí seria uma coisa para o pensamento, né? Unicamente para a razão, né? Então o culto cristão ele faz um relato, né? Uma forma de relato que vai envolver a imaginação, né? Por isso é que há espaço aí na encenação, né? Para nos envolvermos e apresentarmos coisas relacionadas com a nossa própria situação existencial que estamos vivendo, que a igreja está vivendo, né? Ela, nesses diversos momentos que a gente viu desse arco narrativo, ela vai inserindo situações que ela está vivendo, né? Sem perder esse fio condutor, né? Então, dessa forma, nós não devemos apenas nos preocupar com o que é narrado também, mas como é narrado. Isso importa. E aqui a gente tem que aprender com o culto, né, da igreja primitiva, também com Israel, né, que insere, por exemplo, a sua liturgia, né, a sua adoração é recheada com elementos estéticos, né, com a poesia, né, também com as imagens, as metáforas, né, essas coisas falam muito a nós, né? Então por isso é que a forma também, a forma como é narrada importa. Porque do contrário seria uma simples informação, né? Mas quando nós nos reunimos no culto, nós nos reunimos como corpo, né? Em torno da palavra e da mesa, né? Nos reunimos para orar, para cantar, para confessar, para dar graças, erguendo nosso coração para que ele possa ser tomado e reformado pela graça formadora de Deus, que é comunicada nos rituais da adoração cristã. Então, além de litúrgicos, nós somos também estéticos, né? Nós temos sensibilidade, né? Nós temos o senso das proporções, nós temos o senso dos ritmos da música, nós temos o senso do ritmo também, da cadência da poesia, né? Daí você percebe que as confissões que estão narradas, registradas, sobretudo nos livros dos Salmos, como elas nos cativam, né? Como elas são fáceis de você memorizar, né? De você decorar, porque elas são carregadas dessa beleza, elas são poéticas, né? Elas não passam apenas informações, né? Elas passam um sentido, né? De ser, né? Um sentido de estar no mundo. Por exemplo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, né?
Vejam a beleza dessa construção poética, né? Onde o salmista está pedindo uma renovação da vida dele, né? Uma renovação do coração, do seu espírito. Na confissão também ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, né? Vejam essa imagem aí poética tremenda, né? Mostrando que você manter o pecado na sua vida, isso de certa maneira vai te destruindo interiormente, né? Também o profeta Jeremias, nas suas lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Vejam que bela imagem também poética, né? Eu quero trazer aquilo que me dá esperança, quer dizer, eu quero ter no meu coração, na minha memória, essa história, não é? Esse enredo, né? Esse arco narrativo da história bíblica, que é a história da redenção, que é a história do amor de Deus que se revela em Jesus Cristo, e através dele Deus está resgatando, né, a ele todas as coisas, né? Deus está trazendo para ele todas as coisas e nos dando a salvação através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, isso aqui é tremendo para a nossa vida, isso aqui é tremendo para o nosso culto. A gente deve estar no culto, mas tendo a consciência do arco narrativo, né, da história que está dando sentido a todo culto, né? E não apenas estar no culto e presenciando coisas dispersas, né? Ações, né? Desconectadas, né? Canto, oração, alguma coisa assim, mas que não tem conexão com uma história que está sendo narrada. Então é muito importante a gente ter essa visão intencional do culto, né? Que o culto é a narrativa, né, do ato redentor de Deus, né? Daquele que veio ao nosso encontro, daquele que nos deu uma nova identidade, e agora eu conto a minha história, né, a partir desse encontro e daquilo para onde vai encaminhar o meu amor, o meu coração, cujo norte é Jesus Cristo, né? Então que Deus nos abençoe, que nos calibre o nosso coração, que nossa adoração seja uma adoração cada vez mais viva, uma adoração cada vez mais apaixonada, né? Uma adoração que realmente penetre nos nossos ossos, né? E que a gente carregue dentro de nós essa história, né? Para poder anunciar a bondade, a misericórdia, o amor, o cuidado de Deus, e levar essa palavra, né, para o mundo todo, para que todos o adorem. Que Deus nos abençoe e nos faça assim compreender a importância fundamental do culto cristão, do culto que é formador para o discipulado. Deus nos abençoe.